Você entra na direção certa. A análise está redonda. Coloca o stop logo abaixo do fundo perfeito, do jeito que todo mundo ensina. O preço desce, te tira da operação por 5 pontos e poucos minutos depois explode exatamente para o alvo que você tinha marcado. Isso não é azar, é matemática de liquidez. Seu stop está no lugar exato em que os robôs de alta frequência e os grandes players vão buscar ordem barata para entrar pesado. Eles não precisam ver o seu stop individual. Eles sabem que 90% do varejo coloca stop no mesmo ponto óbvio, logo abaixo do último fundo, logo acima do último topo, em número redondo fácil de enxergar. Hoje eu vou te mostrar no detalhe onde essa zona de caça fica no gráfico e como ajustar a posição do seu stop e da sua entrada para parar de ser varrido junto com a manada. Não é teoria de conspiração. É a mesma lógica que Jesse Livermore chamava de sacudir a árvore. Empurrar o preço até o ponto onde estão os fracos, tirar eles do jogo e só depois deixar o movimento verdadeiro acontecer. Se você quiser continuar operando como todo mundo, o mercado vai continuar usando o seu stop como liquidez. Se você quiser parar de ser alvo fácil, precisa entender esses pontos de liquidez e sair de cima deles. É isso que a gente vai fazer agora. Mas antes de continuar, se você quer ver mais vídeos em que eu pego um problema real de dinheiro, tipo onde colocar stop para não ser caçado, e destrincho a solução passo a passo usando a lógica de Livermore aplicada ao mercado de hoje, deixa o like neste vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho. O YouTube só vai continuar te entregando esse tipo de conteúdo se ele entender que isso importa para você. Vamos começar tirando o drama da história. Não existe um robô olhando para a sua conta e decidindo te perseguir. O que existe é algo muito mais simples e muito mais cruel. Algoritmos programados para ir atrás de liquidez barata. E sem perceber, você coloca o seu stop exatamente na prateleira onde esses algoritmos estão acostumados a pegar liquidez todo santo dia. Pensa como dinheiro grande. Se você quer entrar pesado, com dezenas, centenas de contratos, você não pode simplesmente apertar comprar ou vender em qualquer ponto do gráfico. Se fizer isso no meio de uma congestão qualquer, vai empurrar o preço contra você, escorregar no book, pagar caro, tomar pior preço. Então o que você faz? Espera o mercado chegar onde tem muita ordem concentrada, onde tem um aglomerado de stops, ordens a mercado e ordens passivas prontas para serem executadas. Ali você entra com volume sem chamar tanta atenção. Agora olha para o jeito que o varejo é treinado. Coloque o stop logo abaixo do último fundo. Coloque o stop logo acima da máxima anterior. Use número redondo, fica fácil de memorizar. Resultado? Todo mundo que comprou numa região de suporte coloca stop na mesma faixa de preço. Todo mundo que vendeu numa resistência coloca stop na mesma faixa também. Você tem um monte de stops alinhados numa faixa estreita, abaixo de um fundo óbvio, acima de um topo óbvio, em preços redondos, tipo 120 mil, 121 mil, 119.500. Isso tem um nome, cluster de liquidez. É exatamente isso que o algoritmo está caçando. Jesse Livermore não falava robô, HFT ou algoritmo, mas descrevia o mesmo processo com clareza assustadora. Ele dizia que os grandes operadores empurravam o preço até o ponto onde os especuladores fracos tinham colocado ordens de stop, para sacudir a árvore, derrubar as maçãs podres, pegar os papéis deles e só então deixar o movimento verdadeiro acontecer. Hoje, quem faz esse trabalho sujo são blocos de código que escaneiam o livro de ofertas e o comportamento do preço em tempo real para identificar onde está essa árvore carregada de stops. Repara no padrão clássico de quem é caçado. 1. O trader compra numa região que ele julga de suporte. 2. Coloca o stop alguns pontos abaixo do fundo mais visível. 3. O mercado anda a favor, ele relaxa. 4. Vem uma barra mais forte contra, varre o fundo por poucos pontos, aciona o stop dele e de todo mundo que estava ali. 5. Assim que esses stops viram venda a mercado, entra o dinheiro grande do outro lado, absorvendo essa liquidez. 6. O preço volta, sobe e vai embora na direção que ele queria desde o começo, só que agora sem a participação de quem foi varrido. Do ponto de vista do robô, isso não tem nada de pessoal.
Ele foi programado para isso. Identificar onde há concentração de ordens, stops, limites. Criar um movimento rápido até lá, um empurrão no preço. Ativar essas ordens todas de uma vez, criando fluxo a mercado. Executar a própria ordem na direção contrária, usando esse fluxo como combustível. Do seu ponto de vista, parece sabotagem. Toda vez que eu coloco stop abaixo do fundo, o mercado vem exatamente lá e me tira. Mas do ponto de vista do algoritmo, é simplesmente o lugar mais eficiente do gráfico para pegar liquidez, porque está todo mundo ali. As ordens são previsíveis. São ordens passivas defensivas de trader fraco, que aceita qualquer preço para sair. Se você pegar qualquer gráfico e marcar stops de quem comprou rompimento de máxima, stops de quem comprou pullback em suporte óbvio, stops de quem vendeu em resistência clara, vai ver que todos eles se alinham em poucas regiões. E é justamente nessas regiões que você vê esses movimentos rápidos, agudos, que rompem o nível certinho e logo em seguida voltam. São as famosas falsas rompidas, pavio maldoso, caça-stop, chame como quiser. Tecnicamente, são só robôs e grandes players limpando a liquidez da região para, na sequência, empurrar o preço na direção que lhes interessa. O primeiro passo para parar de ser varrido é aceitar essa dinâmica. Parar de pensar em stop só como posição técnica bonita e começar a pensar em stop como exposição de liquidez. Pergunta que você deveria se fazer toda vez que posiciona um stop. Se eu fosse um robô ou um fundo, esse preço onde está meu stop seria um lugar bom para eu entrar pesado na direção contrária? Se a resposta for sim, você acabou de descobrir por que vive sendo estopado no centavo. E tem um detalhe que a maior parte dos traders ignora: tempo. Clusters de liquidez não se formam só em preço, se formam em preço plus tempo. Quanto mais tempo o mercado respeita um fundo óbvio, mais gente confia nele. Quanto mais gente confia, mais gente compra ali. Quanto mais gente compra, mais stop fica logo abaixo. Ou seja, quanto mais perfeito e respeitado é o nível, maior a chance de se tornar alvo. Livermore sempre falava de paciência para deixar o mercado mostrar onde está a fraqueza. Hoje, essa fraqueza aparece justamente nesses fundos e topos perfeitos, em que todo mundo passou a acreditar. E é por isso que nos próximos blocos a gente não vai falar de setup milagroso. A gente vai falar de algo muito mais pé no chão. Como identificar na prática onde essa liquidez do varejo está se acumulando. Como ajustar o posicionamento do seu stop para sair da linha de tiro dos robôs sem perder a lógica de gestão de risco. E como usar a leitura de comportamento de preço para perceber quando o mercado está claramente indo limpar esses stops antes de andar. Porque a partir do momento em que você entende o que o inimigo está procurando, liquidez previsível em pontos óbvios, você já sabe qual é a primeira mudança que precisa fazer: parar de ser previsível. Agora vamos descer do conceito para o concreto, onde exatamente o seu stop vira alvo natural dos robôs e dos grandes players. Não é em qualquer lugar do gráfico. São zonas bem específicas, repetitivas, onde o varejo se concentra e, por isso mesmo, vira liquidez previsível. A primeira zona é óbvia, logo abaixo do fundo mais visível do dia. Pega um gráfico de mini índice ou mini dólar e marca o primeiro fundo bem claro que se forma de manhã, aquele que todo mundo enxerga e começa a chamar de suporte do dia. Agora pensa em como o varejo é treinado. Compra no suporte, stop alguns pontos abaixo do fundo. Se esse suporte está, por exemplo, em 120 mil, a maior parte do pessoal vai colocar o stop entre 119.900 e 119.800. Essa faixa vira um tapete de ordens de stop de compra, se transformando em venda a mercado. E é justamente ali que, mais cedo ou mais tarde, você vê aquela sombrinha rápida furando o nível e voltando. É o robô limpando essa região. A segunda zona é o espelho disso, logo acima do topo mais óbvio. A lógica é a mesma, só invertida. O mercado marca uma máxima clara, recua, e os vendedores mais agressivos entram vendendo topo, com stop alguns pontos acima da resistência. De novo, se o topo está em 120 mil, os stops vão ficar entre 120.100 e 120.200. Essa faixa vira um bolsão de ordens de stop de venda, virando compra a mercado.
Quando o preço finalmente rompe essa faixa, não é só rompimento técnico, é gatilho de liquidez. Os stops disparam, o robô compra deles e, muitas vezes, depois que limpou tudo, o preço volta para dentro do range. Você sente isso como rompimento falso. Para o robô, foi só execução eficiente. A terceira zona é ainda mais traiçoeira. Números redondos e faixas bonitinhas, que todo mundo usa como referência psicológica. Preços tipo 120 mil, 121 mil, 119.500, 5.000 pontos de ganho, 1.000 pontos de stop. São pontos que o cérebro gosta, a planilha gosta, o professor gosta, e por isso mesmo os algoritmos aprendem a respeitar como áreas de cluster. Se você tem um alvo em 120 mil e um stop em 119 mil, pode ter certeza que muita gente também tem. Isso cria zonas de liquidez previsíveis em múltiplos de 500, 1.000 pontos. Não é coincidência você ver o preço espetando esses níveis para depois voltar. Agora junta isso com o fator tempo. Um fundo que foi respeitado uma vez é interessante. Um fundo que foi respeitado 3 vezes vira imã de stop. Quanto mais vezes o preço bate ali e volta, mais gente acredita que ali é compra segura e mais gente coloca stop logo abaixo. O mesmo vale para o topo. 3 toques numa resistência e você já sabe. Tem um monte de vendido ali em cima, com stop alguns pontinhos acima. Essa repetição cria um alvo claro para os algoritmos. É como se o gráfico estivesse piscando uma placa. Aqui tem liquidez concentrada. À medida que o dia passa, esses bolsões de liquidez vão se formando e o preço vai os cheirando. Você vê o mercado se aproximar devagar da região de stop, ameaçar furar, recuar, ameaçar de novo, até a hora em que entra um fluxo mais agressivo, atravessa o nível, varre todo mundo e logo depois desacelera. É quase um padrão coreografado: aproximação, ataque, limpeza, reversão. Esse é o script clássico da caça stop. Jesse Livermore observava isso no tape, linha por linha, muito antes de existirem gráficos de candles. Ele via o fluxo acelerar quando chegava perto de níveis onde sabia que muitos especuladores fracos tinham colocado ordens de stop. Sabia que aqueles caras estavam operando com medo, com capital pequeno, e que se assustariam com qualquer spike contra. Para ele, esses níveis eram zonas de sacudir a árvore. Empurrava o preço até lá, forçava esses stops a virarem mercado, absorvia tudo e deixava o movimento seguir na direção que ele já tinha previsto. Hoje quem executa essa lógica é código, mas a mecânica é idêntica. Se você sempre coloca o stop no mesmo lugar que a maioria, você está sempre oferecendo sua liquidez no ponto em que o grande player quer comprá-la ou vendê-la. É por isso que você sente que o mercado sabe onde está o seu stop. Ele não sabe onde está o seu, mas sabe onde está a multidão. Tecnicamente, o lugar exato onde seu stop vira alvo é a combinação de 3 fatores. Primeiro, estar colado no fundo ou topo óbvio. Segundo, estar em faixa redonda ou psicológica que todo mundo vê. Terceiro, estar num nível que foi testado várias vezes ao longo do dia ou dos últimos dias. Se você marcar isso no gráfico, vai perceber que 80% dos stops do varejo ficam em zonas estreitas abaixo de fundos óbvios, acima de topos óbvios e em números redondos, depois de níveis muito respeitados. E é justamente nessas zonas que você vê as sombras violentas, os rompimentos falsos, os varridos seguidos de reversão. A mensagem aqui não é "não use stop abaixo de fundo" ou "acima de topo". Pare de fazer isso de forma óbvia, automática, sem pensar na liquidez. Pare de colocar o stop exatamente no mesmo centavo que todo mundo, no número redondo que todo mundo ama, no nível perfeito que o mercado está respeitando há horas. Porque esse perfeito é o que torna você previsível. E previsibilidade, em mercado dominado por algoritmo, é sinônimo de vulnerabilidade. No próximo bloco, a gente vai sair da denúncia e entrar na solução. Como deslocar o seu stop alguns passos para fora da zona de caça, sem destruir sua gestão de risco e sem virar aquele cara que nunca toma stop porque nunca quer sair da operação. Bloco 3. Como sair da linha de tiro sem jogar sua gestão de risco no lixo. Até aqui você entendeu 2 coisas. Primeiro,
que os robôs e grandes players vivem de caçar liquidez previsível. Segundo, que os stops do varejo se concentram quase sempre nos mesmos lugares óbvios do gráfico. A próxima pergunta é a mais importante. Como sair dessa linha de tiro sem virar aquele trader que não aceita stop nunca e acaba quebrando a conta porque sempre acha que é só mais um pouco? A solução não é jogar fora a ideia de stop técnico, é refinar. É sair do modo automático, stop colado no fundo sempre topo, e começar a pensar em stop como um equilíbrio entre três forças: técnica, liquidez e psicologia. Técnica define onde sua leitura de mercado deixa de fazer sentido. Liquidez define onde você vira alvo. Psicologia define o quanto de pressão você aguenta sem sabotar sua execução. Se você ignora qualquer uma das três, o resultado vem em forma de prejuízo. Vamos começar pelo ajuste mais simples. Em vez de colocar o stop exatamente abaixo do fundo óbvio, comece a trabalhar com zonas e não com linhas. Se um fundo importante está em 120 mil, a maioria dos stops do varejo vai ficar entre 119.950 e 119.800. Essa faixa é a carne da árvore. Em vez de botar seu stop no meio dessa carne, pergunte: qual é a distância mínima além dessa zona em que, se o preço chegar lá, eu realmente admito que a leitura morreu? Às vezes é 20 pontos abaixo, às vezes é 50, às vezes é mais. A resposta depende do ativo, do horário, da volatilidade, não de uma fórmula fixa. A lógica é: se você quer evitar ser varrido junto com a manada, seu stop não pode estar onde a manada está. Isso não significa colocar stop quilômetros longe e explodir seu risco. Significa ajustar o tamanho da posição para que o stop fique onde precisa e não onde você gostaria. Esse é o ponto que mais dói. O que a maioria faz? Mantém o tamanho da mão e aproxima o stop para caber no bolso. Você queria arriscar R$100, o stop técnico ideal está a 300 pontos, mas com um mini isso é R$60. Com 2 minis é 120. A conta aperta, então você aproxima o stop para 150 pontos, só para dar certo no risco. Na prática, você matou a ideia de stop técnico e se jogou no colo dos robôs. Colocou o stop dentro do cluster de liquidez, onde todo mundo está. A maneira profissional de fazer o contrário é: o stop precisa estar 300 pontos longe do preço de entrada para ficar fora da zona de caça? Então eu reduzo a mão para caber no meu risco máximo por trade. Se seu risco máximo é R$100 e o stop ideal é 300 pontos, você não pode operar com 2 minis. Vai operar com 1 mini ou até com meio, se o ativo permitir fracionado. É assim que Livermore pensava. Primeiro define onde está errado, depois define quanto pode arriscar. Só então chega no tamanho da posição. O varejo faz o inverso. Escolhe tamanho, escolhe entrada e enfia o stop onde sobra espaço. Adivinha quem o mercado caça? Outro ajuste poderoso é fracionar saída em vez de tentar resolver tudo em um único preço de stop. Em vez de concentrar 100% da posição num único nível de stop lotado de liquidez, você pode entrar parcial no sinal principal, colocar uma parte do stop mais apertada, aceitando ser varrido se o mercado fizer um spike raso, e outra parte com stop mais inteligente, além da zona de cluster, onde o movimento deixa de fazer sentido estruturalmente. Na prática, funciona assim. Você compra em 120 mil. Sabe que a zona de caça de stops está entre 119.950 e 119.800. Em vez de colocar 100% da mão com stop em 119.800, você coloca, por exemplo, 50% da posição com stop mais curto, 119.900, para proteger se o mercado simplesmente rejeitar o nível logo de cara, e 50% com stop abaixo da região de caça, onde você realmente admite que o suporte foi rompido de verdade. Isso não te protege de toda a caçada, mas reduz drasticamente a chance de sair 100% da posição na primeira sombra. Em muitos dias, o mercado limpa a parte mais curta, volta, respeita o suporte e anda, e você ainda tem meia posição viva. Não é perfeito, mas é infinitamente melhor do que ser limpo inteiro sempre no mesmo ponto. Jesse Livermore, quando falava em não mostrar a mão ao mercado, não estava pensando em esconder opinião. Estava pensando em proteção de posição.
Ele sabia que se você deixa todas as suas ordens visíveis em níveis óbvios, vira alvo automático. Hoje, a forma prática de aplicar isso é: não concentre tudo em um nível previsível. Use stops em profundidades diferentes, deslocados alguns pontos para fora do óbvio, sempre ajustando o tamanho da sua mão ao risco total. Outro ajuste é pensar em entrada e stop como um conjunto, não em stop isolado. Se você sempre entra na quebra milimétrica da máxima e sempre coloca o stop logo abaixo do último fundo, você se coloca voluntariamente entre as duas regiões mais caçadas do gráfico. Às vezes o que resolve não é só mexer o stop, é mudar o tipo de trigger. Em vez de comprar rompimento seco da máxima, você espera o mercado fazer o rompimento, mostrar que limpou os stops, voltar sobre o nível e só então entrar. Nessa leitura, quem comprou no rompimento e colocou stop logo abaixo do topo, virou a liquidez que você usa para entrar melhor. Essa é a diferença entre ser a massa estopada e ser o trader que entra depois da limpeza, com stop num lugar em que a chance de ser varrido por sombra caçadora é muito menor. Ao longo do tempo, essa combinação de 3 ajustes, parar de colar stop em fundo, topo óbvio, ajustar a mão ao stop necessário em vez do contrário e pensar a entrada apply stop como um par para fugir da zona de caça, muda completamente o seu perfil de perdas. Você continua tomando stop, claro, mas passa a tomar stops que fazem sentido, em lugares onde a leitura realmente foi invalidada, e não simplesmente porque os robôs precisavam de liquidez num ponto que era óbvio demais. No próximo bloco, a gente vai conectar isso tudo com a cabeça do trader. Porque não adianta nada saber onde estão os alvos dos robôs e como escapar da zona de caça se, na hora que o preço chega perto do stop mais longo, você entra em pânico e aperta o botão de sair antes da hora. Ou se você continua aproximando o stop só para operar grande. A matemática você já tem. Falta alinhar a mente para não sabotar o próprio plano. Até aqui você viu a mecânica, onde os stops se acumulam, como os robôs enxergam esses bolsões de liquidez e como reposicionar entrada e stop para não ficar sentado bem no meio da zona de caça. Agora vem a parte que separa quem só entende a teoria de quem realmente muda resultado, a parte mental. Porque não adianta nada saber tudo isso se na hora do jogo você continua se comportando exatamente como o trader previsível que os algoritmos foram desenhados para explorar. A cabeça que os robôs adoram é a cabeça que precisa ter razão. É o trader que entra grande demais porque confia no setup, coloca o stop apertado porque não aceita perder muito, e quando o preço começa a se aproximar daquela região onde ele sabe que está a zona de caça, entra em negação. Ele vê o mercado ir exatamente na direção que já viu 1000 vezes, mas pensa, dessa vez vai segurar, dessa vez é diferente. Não é possível que ele venha justo no meu stop de novo. E é justamente essa insistência em acreditar que o mercado deveria respeitar o que ele quer que faz dele alvo perfeito. Jesse Livermore falava que o mercado nunca está errado. As opiniões, sim. Aplicado aqui. Se o preço está indo em direção àquele cluster de liquidez óbvio, não adianta discutir com o gráfico. Ele está indo lá porque tem liquidez, porque tem muito stop concentrado. Fingir que isso não está acontecendo não muda nada. Só te mantém colado na frente da fila. A mente que sobrevive é a que olha para o movimento e pensa: ok, se for lá, eu sei que faz parte do jogo. Minha posição está ajustada, meu risco está controlado e meu stop está num ponto em que, se for atingido, a leitura realmente morreu. Se só der uma espetada curta na zona de caça e voltar, eu ainda estou dentro. O erro mais comum aqui é tentar usar essa noção de caça-stop como desculpa para nunca mais aceitar stop nenhum. Ah, isso é robô limpando, então vou tirar o stop, vou segurar, vou aguentar o calor. Essa racionalização é a armadilha perfeita. Você acha que está sendo esperto contra os robôs, mas está só se entregando para um prejuízo que, se o movimento continuar, vai destruir seu capital. Livermore repetia: a primeira perda é a melhor perda. A lógica que estamos construindo aqui não é para fugir de stop. É para que, quando vier, ele seja merecido. Venha de invalidar sua leitura, não de uma sombra óbvia em cima de um ponto lotado de varejo. Outra característica da cabeça que os robôs adoram é a pressa. Você não quer esperar o padrão se formar.
Quer entrar logo, quer pegar o movimento inteiro, não aceita deixar escapar nada. Então você compra no meio da congestão, sem clareza de onde estão as zonas de stop, entra grande porque está confiante e coloca o stop apertado no lugar mais óbvio só para encaixar no risco. É a combinação perfeita de tudo o que vimos. Imprevisibilidade zero, exposição máxima na região errada. A cabeça que os robôs odeiam faz o oposto. Aceita perder oportunidade em troca de clareza. Espera o mercado mostrar onde estão os fundos e topos realmente relevantes, identifica onde provavelmente vai se formar o cluster de liquidez e só então monta o trade, já sabendo de antemão onde não quer deixar o stop. Tem também o lado emocional do eu sabia. Você já percebeu que muitas vezes, antes de ser estopado no centavo, alguma parte de você sentiu desconforto. Olhou para o gráfico e pensou: esse stop está muito na cara, está muito igual ao dos outros. Se ele vier aqui rápido demais, é provável que seja caça-stop. Mas em vez de ajustar, você deixou. Por preguiça, por medo de mexer no trade, por acreditar que, não, dessa vez não vão fazer isso de novo. Quando a estopada violenta vem, você solta o eu sabia, mas já é tarde. Uma das maiores mudanças práticas é começar a respeitar essa sensação de desconforto antes da entrada. Se você olha para o ponto do seu stop e ele parece perfeito demais, simétrico demais, igual demais ao livro-texto, provavelmente ele está em cima da zona de liquidez que você acabou de aprender a mapear. Jesse Livermore odiava previsibilidade. Ele insistia em não operar como a massa. Não porque queria ser diferentão, mas porque entendia que operação previsível é operação fácil de explorar pelo dinheiro grande. Trazendo isso para hoje, não é sobre você inventar nível mirabolante. É sobre fazer 3 perguntas antes de clicar. Meu stop está no mesmo lugar que todo mundo colocaria? Meu tamanho de mão está adequado para a distância até o stop que faz sentido? Ou eu aproximei o stop só para caber no risco? Se o mercado vier limpar a zona de liquidez óbvia e depois voltar, eu ainda terei posição viva ou vou sair 100% varrido? A mente que os robôs odeiam é chata. Não se encanta com entrada perfeita, não se apaixona por fundo bonito, não se ilude com a ideia de acertar o alvo milimétrico. Ela está mais preocupada em não virar liquidez do que em acertar o ponto exato. E ao longo dos meses, isso muda tudo. Porque o varejo que insiste em ser caçado precisa de uma sequência curtinha de movimentos contra para quebrar, enquanto o trader que aprendeu a sair da zona de caça aguenta muito mais pancada sem comprometer o capital. No fim das contas, a grande virada é aceitar que você não vai ganhar o jogo tentando engraxar robô, adivinhar movimento ou brigar com caça-stop. Você ganha o jogo quando decide parar de se comportar como o alvo ideal. Previsível, alavancado demais, com stop colado no nível que todo mundo vê. Quando você alinha técnica, onde a leitura falha, liquidez, onde a manada está, e psicologia, o que você realmente aguenta, o stop deixa de ser esse fantasma que te persegue e passa a ser o que sempre deveria ter sido, uma ferramenta fria de proteção colocada num ponto que faz sentido para o seu plano, e não para o robô. Se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu na pele essa sensação de ser varrido no centavo e ver o preço ir embora sem você. E agora você sabe por quê. Não é perseguição mística. É você deixando seu stop exatamente no ponto em que o mercado precisa de liquidez. A boa notícia é que isso não é sentença de vida. Você já viu onde esses pontos ficam? Já entendeu como os robôs pensam e já tem, pelo menos em teoria, alternativas mais inteligentes para posicionar entrada, stop e tamanho de mão. A próxima pergunta é simples e brutal. Você vai continuar operando como a massa previsível ou vai começar a se comportar como alguém que entende o jogo de liquidez que está sendo jogado contra você todos os dias? Se você quer continuar essa linha de vídeos em que eu pego problemas reais de dinheiro, stop, lote, horários que quebram trader, gatilhos de entrada e traduzo a lógica de Jesse Livermore para o mercado brasileiro de hoje, você precisa estar inscrito. O YouTube não tem nenhum motivo para te mostrar automaticamente a próxima análise se você não der esse sinal claro para o algoritmo. Então, se isso fez sentido para você, clica em inscrever-se agora, ativa o sininho e deixa o like. Isso não é para inflar ego de canal. É a forma prática de garantir que amanhã,
quando eu postar o próximo episódio sobre como o dinheiro grande realmente entra e sai do mercado, ele apareça para você antes de você abrir a plataforma e, de novo, virar alvo sem nem perceber. E me conta nos comentários, em qual desses padrões de stop caça-liquidez você mais se reconheceu hoje? Abaixo do fundo óbvio, acima do topo perfeito ou nos números redondos? Ser honesto com isso é o primeiro passo para deixar de ser o alvo preferido dos robôs.